vamos pensar aqui, refletir sobre a vida de uma pessoa muito conhecido, mas que ninguém conhece. O chamado ilustre desconhecido. 9, versículo 10. Diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Vou ler dali. E procura a casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, muitos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém, irmãos. Querido Deus, Pai de amor, fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O servo obediente e suas consequências. Tudo que nós fazemos na vida tem consequência, seja para o mal e seja para o bem. Normalmente, as coisas do bem nós chamamos de recompensa. Então, quando nós obedecemos, nós temos a nossa recompensa. Quando nós desobedecemos, nós temos as nossas consequências. E aqui, nós vemos Ananias sendo chamado para conversar com uma pessoa especial chamado Saulo. Mas quem é Saulo? Saulo, irmãos, naquela época, naquele momento exato em que o Senhor falou numa visão a Ananias, era uma pessoa que cristão nenhum queria conhecer. Muito pelo contrário, todo mundo queria estar longe das vistas de Saulo. Porque Saulo era uma pessoa poderosa. Primeiro, Saulo era de uma cidade chamada Tarso, que era uma cidade muito importante naquela época. Era uma cidade que era um centro de cultura grega. Então, era um lugar onde se pregava sobre muitos deuses, era um lugar onde vivia uma vida de sodomia. Os gregos tinham hábitos sexuais semelhantes ao que nós vemos hoje. Era a vida pelo prazer. E há quem diga que os gregos, eles, uma grande parte, claro que não todos, mas eles viam o casamento como uma forma de reprodução. Viam o sexo no casamento como uma forma de reprodução. E o sexo como diversão, como prazer, era o sexo fora do casamento e principalmente o sexo com pessoa do mesmo sexo, ou o homossexualismo. Então, é algo que já existia há muito tempo, como nós temos visto na sociedade de hoje. Paulo era de uma cidade assim.
Paulo, ele era judeu, mas ele também era cidadão romano. Ele tinha cidadania romana. Acredita-se que o seu pai era um cidadão romano. E ter a cidadania romana naquela época era algo muito valioso, era algo muito importante. Por exemplo, um cidadão romano, ele tinha o direito de não morrer crucificado, ele tinha o direito de não ser chicoteado, caso ele fosse pego em algum delito, antes de ser condenado. Ele tinha outros privilégios, tanto é que muitas pessoas com dinheiro, muitas pessoas com boa condição financeira daquela época, procuravam comprar a sua cidadania romana. Mas Paulo já tinha a sua própria cidadania de nascença. Paulo, ele era um fariseu, e o farisaísmo ele era um partido político, com muita força, com muito poder. Nós vemos nos evangelhos, Jesus Cristo falando sobre os fariseus, né, eles armando situações para complicar a vida de Jesus e até mesmo para matar a Jesus. Então era um partido poderoso, era um partido político-religioso, e Paulo fazia parte desse partido. Paulo era uma pessoa que ele falava pelo menos 3 idiomas. Falava o aramaico, falava o grego, falava o hebraico. Ele era um homem estudioso, e ele era discípulo de um dos maiores doutores da lei daquela época, Gamaliel. Então, Paulo era uma pessoa que tinha conhecimento, era uma pessoa que tinha berço, era uma pessoa que tinha posses. Paulo não era uma pessoa qualquer. E para piorar mais ainda, Paulo, como um bom fariseu, ele era radical. Ele era uma pessoa que queria impor o seu pensamento, custasse o que fosse. E quando ele encontrava alguém que estivesse agindo errado, ele fazia de tudo para consertar aquela pessoa. Mesmo que isso fosse através da força, através da violência e através da morte. Esse era Paulo. Paulo era uma pessoa que tinha uma missão. Ou melhor, Saulo, né? Saulo tinha uma missão. Qual era a missão de Saulo? Acabar com os cristãos. Perseguir e destruir os seguidores de Jesus. E Paulo levava a sua missão com zelo, com esmero. Paulo se dedicava. Há quem diga que Paulo tinha prazer em fazer isso. Paulo fazia de tudo para que a missão que lhe foi dada fosse cumprida de todas as formas. E ele perseguia aos cristãos que estavam na cidade de Jerusalém. E ele levou muitos ali à cadeia, alguns foram mortos. Nós vemos que Estevão foi apedrejado e Paulo estava lá naquele momento. E Paulo não se contentou em perseguir apenas os cristãos que estavam ali em Jerusalém, e ele chega a pedir autorização para perseguir os cristãos em outros lugares. E aí ele vai para Damasco. Mas no caminho de Damasco, algo extraordinário acontece. No caminho para Damasco, uma reviravolta na vida de Paulo acontece. No caminho para Damasco, acontece na vida de Paulo algo que ele nunca imaginou que iria acontecer. Aquele a quem ele perseguia se manifesta para ele. E ele tem ali aquela experiência com o sobrenatural. Vocês já pararam para imaginar como deve ter sido a reação de Saulo naquele momento em que ele tem aquela visão de Jesus Cristo? O texto diz que só ele viu, mais ninguém. Às vezes eu fico pensando, aquele homem com aquele ódio no coração, aquele homem fazendo milhões de planos, eu vou fazer dessa maneira, eu sei que por ali tem ali uns cristãos ali, uns seguidores de Jesus, eu vou lá naquele lugar, eu vou subornar se for preciso, eu vou oferecer dinheiro, eu vou pressionar, e eu vou conseguir trazer o máximo de cristãos presos,
que eu puder, e se eu não puder trazer, eu mando matar. Ele tinha autoridade para isso. E o seu coração, cheio de ódio, lhe dava mais combustível e mais desejo de fazer isso. Paulo, no desejo de ser zeloso na sua religião, no seu modo religioso de adorar a Deus, agia dessa forma terrível contra os seus cidadãos, os seus conterrâneos. Porque Paulo estava perseguindo era principalmente os judeus, porque até então o evangelho não estava sendo pregado aos não-judeus. Paulo estava perseguindo aos seus conterrâneos, aos próprios judeus. Isso já nos serve de lição, irmãos, para nós pensarmos, nós refletirmos que às vezes o nosso zelo da religião, tentando agradar a Deus, em vez de nos fazer amar ao nosso próximo, nos faz odiar o nosso próximo. Nós vivemos dias, né? É que você é de lá ou de cá, né? Ou é da direita ou é da esquerda. Ou você é a favor ou você é contra. São dias difíceis, irmãos. E eu, pessoalmente, acho que nós temos que nos posicionarmos politicamente. Mas nós não podemos deixar que isso destrua a nossa relação entre irmãos. A política nunca pode ser maior do que o amor de Deus na nossa vida. Saulo, ele estava fazendo o que a Bíblia, entre aspas, mandava. Sim, ele estava seguindo o que a Torá dizia, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ela vinha de uma interpretação do partido farisaico ou dos outros partidos que tinham na época. Interpretação de homens que achavam que alguma coisa tinha que ser de determinada maneira, radical. Então, era deixado de lado o amor pelas pessoas. Porque o que Deus quer de nós é o quê? É o amor. O resumo da Bíblia, né, como nós dizemos, está em João 3,16. Qual é a terceira palavra desse versículo? Porque Deus amou. Tudo que Deus fez na história da humanidade foi motivado pelo seu amor. E às vezes nós, querendo demonstrar o zelo a Deus, odiamos o nosso irmão. E aí, irmãos, há aí um paradoxo, algo que não combina, não fecha, não bate. Porque a Bíblia diz que como que você vai amar a Deus que não vê, se não consegue amar o seu irmão que está do seu lado? Saulo não conseguia entender isso. E ele precisou ter uma experiência sobrenatural com Deus, com Jesus, para que pudesse entender. Esse era Saulo. Ele causava temor aos cristãos. Só em ouvir falar do nome, todo mundo se escondia, todo mundo morria de medo. Afinal de contas, quem quer se encontrar com um homem que está ali para te prender, te perseguir e te apedrejar? Ninguém quer. Sim ou não? Ninguém quer. Bom, nessa história que a gente está contando aqui, existe um outro personagem. E o nome dele é Ananias. Conhecemos bem Ananias? Não. Está aqui o professor de teologia. Quem era Ananias? Quem era Ananias? Quem é o irmão José que senta lá no finalzinho do banco da igreja? Quem é a irmã Maria que senta lá no finalzinho do banco da igreja? Quem é? A gente pode até dizer, usando uma linguagem popular, né, que o Ananias ele era quase um Zé Ninguém, uma pessoa que não tinha expressão.
Ele não era um pastor, ele não era um pregador, ele não era um diácono, ele não era um presbítero, ele não era um evangelista, mas ele era um homem de oração. Ananias era uma pessoa que, se Deus não tivesse ido até ele dessa maneira, você e eu nunca iríamos ouvir falar de Ananias, como tantos outros da igreja primitiva que nós não sabemos quem eram. E como estão sentados nos bancos das nossas igrejas, nos dias de hoje, tem tantos Ananias aí sentados nos bancos, pessoas que a gente não tem a mínima ideia de quem seja, o que faz da vida, quais as suas preferências, mas que são a igreja de Cristo. Eu sou novo aqui, então não conta, né? Eu não conheço quase ninguém da igreja. O pastor tem 28 anos aqui nessa igreja, certo, pastor? Conhece todos os membros? Não conhece. 28 anos e não conhece todos os membros. Tem muitos Ananias sentados nos bancos dessa igreja. E da sua igreja aí em casa também. A Bíblia diz que deixa eu usar aqui a expressão correta, um certo discípulo. É um certo discípulo, né? Não é assim, aquele discípulo. Não, é um certo. Dentre a multidão, é um discípulo. Então, às vezes, dá a entender a ideia, ou pode alguém pensar assim, Deus escolheu qualquer um. Aos nossos olhos, sim. Mas aos olhos de Deus, não. Porque Deus nunca faz isso, irmão, de escolher qualquer um, de fazer qualquer coisa, do jeito que vier tá bom. Deus não é aquela pessoa que, de repente, está andando, alguém joga uma pedra, ele se desvia. Não. Antes da pedra vir, Deus já está sabendo que ela vai ser jogada. Porque Deus está sempre no controle de tudo. Deus conhece tudo. E Deus conhecia Ananias. E Deus olhou assim, na multidão da igreja e pensou, quem eu vou usar para fazer esse ato importante que vai ficar marcado na história até o dia que Jesus Cristo voltar. E ele procurou, deixa eu olhar aqui, Foi olhando um por um, foi pensando, foi analisando a vida de cada um. E Deus escolheu, Jesus Cristo escolheu Ananias. Não foi jogado à sorte, né? Como o pastor Renato comentou aqui. Não foi tirado sorte para ver quem era. Não foi avaliado qual era o grau de importância na igreja. Nada disso. Deus escolheu você. Deus escolheu eu. Que estamos sentados no banco da igreja. Hoje eu sou um pastor. Mas lá atrás, eu não era um pastor. Um dia, Deus olhou para mim e falou assim, ô jovem, vai ser você. Eu vou usar você. Um dia, lá atrás, Deus olhou para o pastor Sotério e falou assim, ô jovem, você, vou usar você. Pastor Levi, os diáconos da igreja. Pode ser a pessoa que tenha o cargo mais importante na nossa denominação, ou pode ser aquele irmão que eu nem sei o nome, que está sentado aí nos bancos ou que está em casa. Deus, Ele conhece a cada um de nós, irmãos. E Ele busca em nós algo importante, que está escrito aqui nesse texto. Na verdade, está escrito lá em Gálatas. Paulo vai dizer que Ananias era um varão piedoso conforme a lei. Varão piedoso conforme a lei. Tinha bom testemunho de todos os judeus, de todos os membros da congregação. Todos os crentes ali davam bom testemunho de Ananias. As pessoas que o viam diziam assim, esse aí é um homem que anda segundo a lei.
pouca coisa se sabe sobre ele, mas o que se sabe é que ele era um homem que fazia aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Irmão, eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz. Às vezes a gente sabe aqui, né, o que acontece aqui na igreja, mas a gente não sabe a sua vida no dia a dia. Mas Deus sabe. Aqui a Bíblia não está dizendo qual eram as dificuldades de Ananias, qual eram os problemas que Ananias passava, se ele tinha problema com a família, se tinha alguém enfermo na sua casa, se ele estava passando necessidade financeira, se ele estava com algum problema de relacionamento. A Bíblia não fala nada disso, mas a Bíblia diz que ele era um varão piedoso conforme a lei e tinha bom testemunho de todos os judeus. É isso que Deus procura, irmãos, nos seus servos hoje em dia. Pessoas que sejam piedosos conforme a lei. Pessoas que dê bom testemunho. Você não precisa ter curso de teologia. Você não precisa ser diácono. Você não precisa cantar, né, ter uma voz muito bonita como a irmã. Cadê a irmã? Não estou vendo ela daqui. A irmã que estava louvando, a irmã Kátia. Você não precisa ter aí uma voz bonita como o pastor Pedro. Você não precisa de nada disso. O que você precisa é dar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. E olha que Deus tem feito muita coisa na tua vida. Eu sei que tem. Sabe por quê? Porque Ele tem feito na minha. O pastor Renato estava falando lá da situação que ele viu lá na Angola. Eu não fui para Angola, eu fui para outros lugares, mas não fui para Angola. Mas eu fui aqui, para Anchieta. E eu sei o que eu vi ali em Anchieta, no Final Feliz. Um lugar tão próximo de nós, mas que vive uma realidade tão diferente da nossa. Eu costumava dizer que eu era um pastor de missões transculturais, porque é outro mundo, aquilo é outra coisa. É tudo fora do que a gente está acostumado. No começo eu chegava lá, né, igual o pastor Pedro disse hoje de manhã, eu chegava naquele lugar, parecia um robô, eu tinha medo de olhar para os lados, porque os caras estavam armados ali do lado, então eu dirigia assim, ó, aquele medo de olhar para o lado, medo de bater, porque perdia a concentração, o cara está com a pistola ali, às vezes apontando, porque ele também estava com medo. Agora já no finalzinho, quando teve um dia que a Fernanda veio entrando lá com o carro, aí o camarada, pastor, resolveu apontar a arma para ela. O que a Fernanda fez? Eu não estava junto. Ela abriu o carro, saiu e começou a reclamar: abaixa essa arma aí, rapaz. Sou a esposa do pastor. E o pior é que ele abaixou a arma e abaixou a cabeça. Não, ô, irmã, ô pastor, ele chamou ela de pastor. Ô pastor, não, desculpa, perdão. Pode... Porque a gente vai conhecendo a realidade, vai se envolvendo com a realidade e vai fazendo o quê? O que Ananias estava fazendo, dando testemunho para todos que ali estavam. Eu não era respeitado só porque eu era pastor. Eu era respeitado ali porque a gente fazia um trabalho. Teve uma vez que um cidadão lá da firma me chamou para conversar e ele tinha lá uma patente alta e ele falou assim: não, pastor, eu quero saber aí das suas intenções aqui na minha comunidade. Aí eu dei o relatório, né? Estamos aqui para pregar o evangelho e ajudar o povo aqui da redondeza. E aí ele disse assim para mim: ah, bom, porque aqui tem dois tipos de pastores. Um, a gente trata no maior amor, no maior carinho, porque eles têm respeito, se dão respeito. Agora, tem outros que não se dão respeito, que aí a gente trata de outra maneira, se é que o senhor está me entendendo. Aí eu rapidinho disse: estou entendendo, sim. Entendi claramente o recado. O nosso testemunho tem que sempre falar mais alto. O meu, o seu testemunho. Porque não é um chefe de tráfico que está olhando para a gente.
É Deus que está olhando para mim, que está olhando para você. Porque o chefe de tráfico, ele pode morrer a qualquer momento. Ele pode deixar de te perturbar a qualquer momento. Ele pode te esquecer a qualquer momento. Mas Deus nunca te esquece. Deus nunca deixa você de lado. Deus nunca deixa de te observar. E quando Deus observa a mim e a você, se nós não estivermos fazendo aquilo que nós devemos fazer, sabe o que Deus faz? Na maioria das vezes, nada. Nada. Porque Ele não vai te obrigar. Deus não vai ficar te obrigando. É claro, existem algumas situações, algumas vezes, que Deus tem algum propósito específico, que Ele vai ficar ali, né, insistindo para que você entenda, como foi com Jonas, né, para que você entenda de que você precisa fazer determinada coisa. Mas na maioria das vezes Deus vai dizer assim: olha, meu amigo, eu quero te usar. Se você deixar, vai ser bom para você. O maior beneficiado vai ser você. Melhor coisa é dar do que receber. E Ananias entendeu isso. Então agora nós conhecemos um pouco sobre Ananias. Agora é que vem o problema, irmãos. Porque uma coisa é você querer ser usado por Deus. Outra coisa é Deus falar assim para você: agora você vai lá naquele cara que veio aqui para te matar. Você vai lá porque ele está indefeso, ele está sem poder nem ver o que está acontecendo, ele está cego, ele está precisando, e é a hora de você agir. Muita gente iria pensar o quê? É agora que eu mato esse cara, é agora que eu acabo com o problema dos cristãos de uma vez por todas, pelo menos em relação a esse aí. Mas Jesus falou também com Ananias: você vai lá cuidar dele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Meu querido, minha querida, você não tem noção de quanta coisa Deus vai fazer através de alguém que você vai ajudar. Através de alguém que você vai ser o instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Você vai ser. Às vezes nós achamos que algo que nós fizemos foi em vão, ou não aconteceu nada demais. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmãzinha lá do Final Feliz. Mandou uma foto. Pastor, há quase 5 anos atrás, o senhor me deu essa Bíblia aqui de presente. E mostrou a foto da Bíblia, o Novo Testamento. Eu nunca ia imaginar que hoje eu estaria aqui na igreja e mês que vem estaria sendo batizado aqui nessa igreja. Nem eu ia imaginar. Quantas Bíblias eu distribuí naquele lugar? E a semente foi plantada, e a semente foi cultivada, e a semente está germinando. E aquela vida se arrependeu dos seus pecados e se entregou a Jesus. Às vezes nós fazemos algo aqui que vamos ver daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, ou na eternidade. Às vezes eu fico pensando, pastor, que quando a gente chegar lá no céu, vai ter gente que vai chegar assim, vai dar uma cutucada. E aí, pastor Valdorier? E aí, pastor Levi? Está lembrado de mim? A gente vai olhar, tem a mínima ideia de quem você seja. Você falou de Jesus para mim, quando eu estava no lugar tal, e nós não vamos lembrar, não vamos. Mas para aquela pessoa, foi um momento mais importante. Eu lembro quando eu era jovem, eu morava lá em Boa Esperança, que é uma igreja filha dessa aqui. Ou melhor, eu morava no lugar chamado Jardim Boa Esperança, que tem uma igreja que era filha dessa aqui. Aí, meus pais se mudaram para cá, mas eu continuei na igreja lá. Então, eu saía daqui e ia para lá de ônibus. E eu botei no meu coração o desejo de, sempre que eu estivesse indo para lá no ônibus, levar um folheto e evangelizar quem estivesse sentado do meu lado.
E eu fazia isso. Várias pessoas pediram oração, né, se mostraram ali contrito, ouviram a palavra de Deus, outros não deram atenção, mas o fato é que a maioria daquelas pessoas eu nunca mais vi na vida, e provavelmente nunca mais verei. Mas pode ser que um dia lá no céu, alguma delas chegue para mim e fale: você que falou para mim de Jesus lá naquele ônibus. E você, irmão? E você, minha irmã? Alguém vai chegar para você no futuro ou lá no céu e vai dizer: você falou de Jesus para mim. Muito obrigado, porque através do seu testemunho, às vezes não precisa nem falar muito, mas o seu testemunho fez com que eu quisesse ter uma vida melhor. E aí a transformação aconteceu. Ananias estava com essa missão de ir lá, conversar com aquele homem que tinha o poder de prendê-lo, de apedrejá-lo e de matá-lo. Mas ele tinha a certeza de que Deus estava naquele negócio. Porque Deus havia falado com ele. Deus falou com Ananias, irmãos, através de uma visão. Eu não sei se você já teve alguma visão. Eu não me lembro de ter tido nenhuma visão. Às vezes a minha esposa, né, acorda: eu sonhei com isso. O que significa? Olho para a cara dela, não faço a mínima ideia. Porque o dom que eu não tenho é revelar sonhos. Não tenho esse dom, não tenho a mínima ideia. Se chegar para mim e perguntar: sonhei com isso, o que significa? Eu vou dizer: não sei. Porque eu não sei mesmo. Pode ser qualquer, não sei, nem os meus sonhos eu sei o que significa. Mas, um belo dia, estava eu dirigindo o Uber, olha o irmãozinho aí, 6h30 da manhã, e uns rapazes, né, mal criados, com ferro na mão, pularam na minha frente, de outro carro, botaram o revólver na minha cara e levaram o meu carro. Para onde foi o carro? Para a rua atrás da igreja, lá no Chapadão, lá no Final Feliz. Eu entendi que essa foi a maneira de Deus dizer para mim assim: opa, estou te chamando para cá. E aí, alguns meses depois, quando o pastor me convidou, o pastor Douglas, que esteve aqui, me convidou para assumir lá, que eu fui conhecer a igreja, eu olhei o nome, eu tinha guardado a foto da localização do carro, e eu olhei, atrás da igreja. Deus chama cada um, irmão, de uma maneira diferente. Eu espero que não seja preciso alguém pular na tua frente com uma arma para você entender o chamado de Deus. Mas Deus chama cada um para fazer determinadas coisas de forma diferente. Somos todos diferentes uns dos outros, iguais perante a Deus, mas diferentes. Por isso Deus age de forma diferente. O importante é você entender o chamado de Deus. É você entender quando Deus te escolhe para alguma coisa. Por pior que isso possa parecer. A Bíblia fala um pouco aqui de como é que estava Ananias, né? Mas, Senhor, esse homem veio aqui para perseguir a gente. Então, a Bíblia, a gente sabe que tem hora que ela usa umas palavras mais brandas, né? Mas a verdade é que Ananias estava morrendo de medo. Ele estava morrendo de medo. Mas o Senhor acalmou o seu coração. E aí Ananias fez o quê? Aquilo que eu e você precisamos fazer sempre. E não é sacrificar. Porque porque melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer, irmãos, é a melhor coisa que nós fazemos diante de Deus. E hoje, mais de 2000 anos depois, estamos nós aqui falando de Ananias, somente porque ele obedeceu. Ele só fez o que era preciso fazer, nem mais, nem menos. Agiu como um verdadeiro cristão. Era piedoso conforme a lei, dava bom testemunho entre os seus vizinhos, os seus amigos, e obedeceu.
da obediência de Ananias, surgiu no meio cristão aquele que é considerado por muitos o maior missionário de todos os tempos. O homem que ultrapassou as barreiras que até Saulo, o evangelho era pregado apenas para os judeus. Paulo foi o missionário aos gentios, aos não-judeus. Foi aquela pessoa responsável de levar o evangelho para todo o mundo. Porque mesmo que alguns judeus, lá no dia do Pentecostes, moravam em outros lugares, mas eram judeus. E a atitude, a obediência de um homem fez algo tremendo para o evangelho. E por causa disso, hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, louvando e glorificando ao Senhor. A atitude dos servos de Deus, de obediência, ela sempre resulta na expansão do evangelho. Ela sempre resulta em transformação de vida. Então eu queria que de tudo que foi dito aqui, você fosse para casa pensando em uma coisa: a sua obediência é a chave para que alguém seja transformado pelo poder de Deus, como Paulo foi.